Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Hoje, um ícone da comunicação da nossa cidade vai inverter os papéis aqui comigo, de entrevistador a entrevistado hoje. E eu falo comunicador não só como radialista, mas como comunicador também da palavra de Deus. Leonir Alves, ou então Padre Leonir, para quem o conhece, da igreja. Muito obrigada por aceitar nosso convite, uma honra recebê-lo aqui. Honra minha, Laura, que bom ser convidado para estar nessa conversa. Fiquei muito feliz o dia que foi feito o convite. E estou muito feliz aqui para falar aquilo que a gente sabe. Vamos ver se a gente sabe falar tudo que tu pergunta. E se a gente não souber, a gente diz que não sabe também. É normal tu dar entrevista ou já é mais hábito mesmo entrevistar? É difícil. Já dei entrevistas, já, às vezes, mas é mais normal eu perguntar mesmo. Não, gente, ele sabe de todo mundo, né? Se as pessoas conversam com ele, vão na rádio também falar sobre a sua vida, né? E agora é a oportunidade que a gente teve de perguntar nós ao padre. Eu aproveitei e fiz até uma enquete na empresa. A tua chance de perguntar alguma coisa pro padre. O que tu quer saber? Já geramos polêmica aqui. Mas, Leonir, é difícil separar as duas coisas, o radialista do padre? Como é que funciona isso? É um desafio, Laura, sabe que é desafio porque desde que eu cheguei aqui me foi dadas duas funções, né? Primeiro, quando eu cheguei em Torres em 2006, para assumir a Rádio Maristela e a paróquia da Vila São João, paróquia São José Operário. E até como a paróquia da Vila São João era uma paróquia um tanto menor, não tinha tanta função, né? Foi de boa. Aí quando veio o desafio para assumir a paróquia São Domingos de Torres, pensei, e agora? Até porque historicamente, aqui na questão rádio e paróquia, sempre tinha um padre que estava mais dedicado à rádio e outro à paróquia. No caso aqui o pessoal da antiga vai lembrar muito do padre Adelino, que era muito ligado à paróquia, e o padre Sérgio, que ficou muitos anos na rádio. Mas aceitei o desafio e já são 15 anos nessa função, foram 8 na Vila e 7 já para completar em Torres. E eu consigo fazer bem, porque tudo acho que é equipe, né? A gente não faz nada sozinho, então tem uma equipe muito boa na Rádio Maristela e uma equipe muito boa também na Paróquia São Domingos, junto com o Padre Almo, que me ajuda bastante. Mas tu sempre teve esse prazer em comunicar? Sempre gostou de falar, usar a palavra para levar alguma mensagem? Como é que funcionou? Tu sabe que a questão rádio, ela veio depois, veio assim numa consequência, mas eu me olhando assim, ela vem comigo há muito tempo, já vinha, só que eu nunca tive esse desafio de estar à frente de uma rádio, um desafio muito grande, porque na época, em 2006, a Maristela estava numa situação bem delicada, bem complicada, teve um processo aí de saída, o padre Sérgio, que estava à frente muitos anos, adoeceu, acabou falecendo, a rádio pertencia à Diocese de Caxias do Sul, e aí foi passada para a Diocese de Osório. Então foi muito difícil, teve momentos assim que eu queria correr, mas aí o nosso bispo, que tem uma visão muito boa, Dom Jaime, disse, não, é contigo, fica aí que tu tá indo bem, tu vai dar jeito. E graças a Deus hoje a gente está num estágio bem melhor, com muita dedicação de muitas pessoas que a gente foi encontrando no caminho. Mas eu creio que é gosto, sabe? Eu gosto muito disso. Eu achava até que tu era radialista. Radialista não, jornalista. A gente falava, mas o padre é jornalista. Eu disse, não, mas a gente não pode ser as duas coisas, não tem como. Na verdade, depois que eu vim pra rádio, daí eu fui me especializar. Então eu fiz o curso de radialista, eu fiz mestrado em ciências da linguagem com a linha de pesquisa jornalismo, porque daí eu não quis fazer uma outra faculdade de jornalismo, então eu fiz um mestrado. E entrei no meio, aprendendo no dia a dia, mas também fui buscar conhecimento e informação acadêmica também. A Rádio Maristela sempre foi uma rádio comunitária? Ela sempre foi uma rádio da igreja da Diocese de Caxias do Sul, quando ela foi criada em 1957. Ela é das pioneiras no litoral aqui, acredito que tinha, mais ou menos no mesmo período, a Rádio Osório e depois em Tubarão, ali a Rádio Tubá e em Araranguá, as rádios da época. Então sempre foi da Diocese de Caxias do Sul. E depois, quando foi criada a Diocese do Litoral no ano 2000, ela passou para a Diocese de Osório. E na prática ela tem essa vinculação com a igreja, mas ela sempre foi uma rádio comercial, com um grande cunho comunitário, por ter esse envolvimento sempre da comunidade. Sim, e eu acredito muito a gente achar que a rádio é a maior comunicação que a gente tem dentro de Torres, como
como a gente não tem uma televisão aqui, temos bastante jornais locais, mas a rádio, ela é como vista com muita confiança pela população também, né? E ela é um encanto, assim, eu sempre me encantei pelo rádio, porque mesmo com o advento hoje da comunicação, né, o mundo da comunicação, mas o rádio tem aquela coisa da instantaneidade, daquilo que você pode fazer outras coisas, tu tá no trânsito, tu pode ouvir, tu não precisa parar, olhar na frente para ver a imagem, tu não precisa parar para ler, abrir um site ou abrir um jornal. Então, por isso que o rádio nunca perdeu o encanto. Se dizia lá na década de 70, 80, com a televisão, que o rádio ia acabar. E o rádio, ele se repaginou. Quando veio a internet, bom, agora o rádio acabou. Não, o rádio ganhou uma dimensão do mundo. É verdade. Mas continua com aquela possibilidade de estar lá no carro, ou até lá no interior, naquele radinho de pilha. O acesso é muito fácil, né? No celular, tu lá no meio da lavoura, nós temos depoimentos de pessoas que nos ouvem no trator enquanto estão trabalhando. Tem os que estão no meio da lavoura, lá levam o radinho de pilha. Um dia nós começamos a brincar, assim, aonde que você nos ouve? Mas apareceu, assim, em mais variados lugares. Então é interessante por isso. Que legal. A gente até, quando começou os podcasts aqui, a gente falava, não, é a rádio do futuro, a rádio vai acabar. Mas não tem quem não escuta rádio ainda hoje em dia. Por mais que seja, é muito fácil ter internet, o acesso às coisas, mas a rádio é muito mais fácil ainda, porque só liga um botão e ela sempre vai estar tocando alguma coisa, né? E pode muito mudar o ouvinte, né? Naquele determinado momento tem um ouvinte, daqui a 10, 15 minutos tem outro, daqui a pouco chegou outro, aquele outro voltou, mas ela sempre se renova a audiência. É verdade. Mas tu se considera assim mais radialista, mais padre do que radialista, ou tu compara os dois no mesmo nível? Boa pergunta, Laura. Não sei. Eu creio que eu sou padre sempre. Não tem como deixar de ser, né? Não tem como tirar. Mas tem aquele momento que o veio, assim, o jornalista parece que tem um exponencial maior, né? E até eu falava aqui para vocês antes, e eu digo sempre, né, que o padre tem aquela questão assim mais do contato, da conversa, se brinca muito com o padre que é do segredo, né? Não pode falar, porque o padre... O radialista, o jornalista já é o outro extremo, ele soube de uma informação, claro que ele tem responsabilidade para anunciar, mas ele tem que falar, tem que passar adiante. Então eu me vejo nas duas, eu vejo assim que eu sou muito feliz nas duas funções que eu faço. De manhã, que eu tô mais na rádio, e à tarde, final de semana, nas celebrações, também gosto muito. Padre, uma notícia assim, qual foi uma notícia mais marcantes que tu já deu na rádio? E agora? Boa pergunta, Laura. Eu vejo assim que tem notícias as notícias tristes parece que sempre é mais difícil, mais impactantes, né, de dar. Não lembro assim de uma mais precisamente nesses praticamente 15 anos. Eu lembro muito de um ano que teve uma enchente grande ali no interior de Torres, que foi bem duro, difícil, a gente fez muita campanha também. Essa questão do Covid agora tem sido assim muito forte, porque é muita tristeza, daí tu tem aquele ouvinte que daqui a pouco não quer mais ouvir aquilo, porque tá ouvindo toda hora, mas por outro lado tu tem que dizer aquilo porque aquilo é o real. E eu cito um fato, nem foi de eu estar no estúdio, mas que me marcou muito na pandemia, e eu digo que eu lamento por eu não ter registrado com imagens aquele fato, que na minha cabeça está muito clara, mas eu creio que daqui a 10, 20 anos jamais alguém vai imaginar que aconteceu isso. Um domingo à tarde, ali logo no começo de março, quando foi o ano passado, né, quando estourou a pandemia, começaram os casos que fica em casa, e a gente não sabia o pânico que era, né? E aí nós fizemos uma programação diferenciada no fim de semana, a rádio, e eu fiz a unidade móvel naquele domingo à tarde. Era um domingo do mês de março, um dia lindo de sol, a praia assim linda, o mar azul. Eu passei toda a orla, descendo aqui do Morro do Farol, e eu fui até o Rio Mampituba e não tinha uma pessoa na rua. Nossa. Nenhuma, não vi nenhuma. Era um deserto, assim, mas o deserto parecia assim que tu estava no outro planeta, numa cidade fantasma. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não atinei aquele momento de ter filmado, porque eu creio que isso aí nunca mais vai acontecer. Nunca mais. A gente Esperamos não vai. que não. A gente não vai ver, eu acho. Tomara, né? Mas, enfim, foi uma coisa única. Um momento, assim, que me marcou muito. Eu imagino, porque quem tá à frente, quem passa a notícia, precisava sair de casa, precisava se informar, precisava. Isso. Eu imaginava, assim, naquela época, eu dizia, meu Deus, as pessoas que não tem como fugir de ficar em casa, como a rádio, por exemplo, que vocês conseguiram, né, ainda trabalhar muito bem. E a gente via, assim, muito que era um momento
que as pessoas buscavam muito, isso que você falou no começo, a confiança que as pessoas têm na rádio e no nosso caso da Maristela, por ter essa história. Então a gente ouve muito assim, é verdade, deu na Maristela, vamos falar na Maristela. Nossa, saiu na Maristela, fato então verídico. A gente também, é um orgulho para nós, bonito disso. Claro. Por outro lado, um compromisso grande. Sim. Às vezes aconteceu tal coisa, vamos falar? Não, se a gente não averiguou, porque acontece muito assim, fulano disse, não, nós temos que ir lá ver se para justamente não perder isso que é tão importante pra gente. Já chegou a arrumar alguma encrenca assim na rádio de, falei alguma coisa ou foi imparcial em algum momento, já arrumou uma briga com alguém? Brigas muito, principalmente ano eleitoral, né? E o ano passado, principalmente, a gente foi muito apedrejado, porque sempre assim, o ouvinte, ele quer ouvir aquilo que interessa pra ele. Então, se ele é daquele lado e ele ouviu algo que está dizendo, nós temos pesquisas eleitorais, né? E daí a pesquisa, daqui a pouco, não foi aquilo que aquele que está numa situação inferior está posicionado. Então a gente foi muito assim, acusado de rádio desse lado, rádio daquele. Então até como a gente tinha muita confiança no nosso trabalho e as pesquisas foi o que nós falamos, então também foi assim uma espécie de dizer, olha aqui, a gente está fazendo sério, a gente sempre foi sério e continua sendo. Então é legal isso, mas por outro lado tem momentos que dá vontade, porque a rede social é uma coisa incrível, né? Eles vão lá e detonam, e aí tu não sabe daqui a pouco nem quem é, né? Sim, sim. E é uma questão também da proximidade que a gente tem com a rádio, por exemplo. O padre Leonir, esse meu amigo, tá aqui comigo hoje. Ou a pessoa que vai na missa, acha que conhece o padre porque vai na missa e vê ele pessoalmente. Então essa questão de ser muito próximo da população, talvez, né, crie um pouco de... segurança tem que ter também, né? Também, porque as pessoas acabam... Tu se torna muito visado, muito conhecido. E por outro lado, tu não conhece todos, mas as pessoas, de um modo geral, te conhecem. Porque eu estou em 2 ambientes onde as pessoas me veem muito, seja na rádio, ou me ouvem, seja na igreja também. Mas daqui a pouco eu não consigo relacionar, mas foi aquela pessoa, sabe? Sim, sim. É que como padre, é muito fácil só ir lá e... fazer o que tem que ser feito, né? Dar a palavra de Deus. Agora, chegar na rádio e dar a tua palavra, dar a tua opinião, é diferente. Não tem como separar o Leonir da rádio, né? Então, a gente vê com a imagem. A gente sempre tenta, desde que eu cheguei na rádio, e eu me questionava muito em Torres, porque eu via muitos meios de comunicação em Torres que tinham bandeira. Assim, principalmente em anos eleitorais, tu via, assim, essa matéria aqui, e eu sempre primei a orientação nossa que nós não temos. Nós temos que andar aqui, não interessa quem está dizendo isso ou dizendo aquilo. Só que às vezes, numa opinião mesmo, tu tá falando aqui, vai ter alguém que vai dizer que é daqui ou é de lá, sabe? Não dá para tu ser, por mais que tu não tenha posição, mas a opinião que tu dá, ela vai gerar um entendimento de um lado ou de outro. É verdade. Então, tu acha que, de repente, ser radialista é mais desafiador do que ser padre? Por esse ângulo, sim, porque é uma coisa diferente. Para minha formação né? E tem alguns elementos do radialista que não é que se opõem, mas são bem diferentes, né? Sim, às vezes são contra os teus princípios, trabalho, talvez, né? Os princípios até não, porque tu consegue diferenciar certas coisas, né? Mas talvez seja um desafio maior. Os dois são grandes, mas talvez seja maior, sim. É verdade. Hobbies, padre. Quais são teus hobbies? Eu sei que tu gosta de atividade física, porque eu já te vi praticando algumas vezes. Cuida da saúde... Cuido, não é que eu gosto tanto, mas é um mal necessário. Se me disser assim, tu gosta de acordar cedo para ir fazer atividade física? Não gosto, eu preferia dormir 1 hora a mais. Mas eu vejo que é necessário, sabe? A saúde, e a gente vive num paraíso, eu me encanto desde que eu conheci Torres, eu acho assim lindo demais. Tu acordar cedo e tu fazer uma caminhada, correr, um pedal que seja na nossa praia aqui na beira-mar, é maravilhoso. Então eu acho isso gratificante. Eu gosto muito de futebol. Já faz tempo que não jogo mais, porque além que eu jogava pouco, eu comecei a ficar velho. O meu forte era a velocidade, daí eu perdi a velocidade, então não sobrou nada. Ficou frustrado, não foi mais. Daí me machucava muito, sabe de uma coisa? Vamos seguir torcendo, né? Torço pro meu Grêmio aí, que eu sofro demais, não queria sofrer tanto pelo meu time. Hoje tem ele contra o Jusão, hein? Também tem jogo. Mas futebol, atividade física, gosto muito. Hobbies do padre, Leonir.
Como é que tu chegou aqui em Torres? Então, eu cheguei por umas vias, umas regras, assim, um caminho não tão normal, porque eu era um frei franciscano. Como é que eu vou tentar explicar? Dentro da igreja existem algumas denominações que tem a vida sacerdotal diocesana, onde tu trabalha numa determinada região, e tem a vida religiosa, que o teu campo de trabalho é mais amplo, tu trabalha em regiões diferentes. E como eu era religioso, não tinha como eu estar em Torres. Daí eu acabei mudando, nas mudanças da vida, na forma de entendimento, e estava em Bento Gonçalves, eu morava lá, estava na Diocese de Caxias do Sul. E quando foi criada a Diocese do Litoral no ano 2000, tinham poucos padres aqui. Então houve um pedido, olha, tem alguém que quer ir para trabalhar na Diocese de Osório. E eu, como não tinha raízes em Caxias ainda, porque eu tinha vindo de outra região, o meu sonho, sempre desde que eu conheci o mar, eu adorei o mar, eu disse, eu vou, tô indo. Não perdeu a chance. E daí vim para cá em 2004. A minha chegada em Torres é com o Catarina, marcado na história de Torres. Eu cheguei aqui comecinho de março e no final do mês de março teve o Catarina. Já quis ir embora. Eu lembro que na época, como nós fazíamos era um programa da paróquia numa rádio lá de Bento Gonçalves, eu virei correspondente deles, porque daí deu um negócio aqui, eles precisavam de notícia daqui, eu falava lá pra rádio. Então eu gosto muito do litoral, da região Torres, e aí acabei vindo para a Diocese de Osório, né? E desde que tu chegou aqui, mudou muita coisa na nossa cidade? Mudou muito, muito mesmo. Esses dias eu comentava, né? Se a gente for fazer uma foto, né? Deve ter... Eu olho às vezes as fotos antigas aqui da Lagoa, a Igreja São Domingos, ali, se tu olhar aqui o centro. Nossa, eu cheguei em 2004, se passaram-se 16 anos, mudou muito. A nossa cidade cresceu muito, né? A construção civil deu um up, né? E isso que o Ney falava esses dias na entrevista na rádio, os profissionais tem profissionais muito bons, e um faz um projeto muito bom, daí o outro se desafia a fazer um melhor. E aí a cidade ganha, né? Eu vejo que também a cidade tem sido assim cuidada melhor, os pontos turísticos. Então é muito bom. Eu acho a cidade linda, adoro, e vejo que tem mudado muito para melhor. Que bom. Então tu vê com bons olhos a construção civil. Com certeza, eu acho que... E o bom também que eu vejo que as construtoras, a grande maioria são torrenses, né? Sim, o pessoal. Isso é muito bom. Então eles têm essa preocupação, nós precisamos fazer coisas boas, nós vamos construir, mas vamos preservar aquilo que é importante. Sim. Porque daí também, se tu não preservar, tu não vai trazer a pessoa para cá, que é importante trazer. E eu vejo assim como tem gente vindo morar para Torres, como tem crescido Torres, né? Claro que tem muita coisa para melhorar, sempre tem, né? A infraestrutura da cidade, talvez pelo número da população que está crescendo, precisaria de algumas coisas mais. Mas é um caminhar, eu vejo que o caminho tá legal, tá bonito. E como é que tu vê Torres daqui a 10 anos? Boa pergunta. Como é que vai ser Torres daqui a 10 anos? Eu vou ver que vai ter mais prédios, né? Que tem sido muito, né? A gente vê assim, construções têm crescido bastante. Eu vejo que precisaria a questão de saúde, nós temos uma melhora, né? Tem acho que ainda o atendimento, alguma coisa assim, especialidades, precisaria muito. Eu vejo que teria que ter um segundo acesso, que é algo que se fala assim há muito tempo e não acontece, porque a entrada se tornou pequena para o tanto fluxo que nós temos. É verdade. As praias do sul, eu vejo assim que Torres está indo para aquele lado, também falta ainda muita coisa naquela região. Mas eu vejo assim como um paraíso bem cuidado que só tende a ficar melhor. É verdade. Turismo também, acredito que vai vir bastante melhor daqui a 10 anos, né? Padre, padre, nunca sei se fala padre, fala Leonir. Como quiser, eu deixo muito solto, assim, na rádio o pessoal pergunta, como é que eu falo? Eu disse, olha, Todo mundo pergunta. Eu respondo por todos, eu respondo por padre, respondo padre Leonir, por Leonir. Alguns até chamam Léo, que eu acho mais difícil falar Leonir, tá valendo também. Então, Leonir, como nós assim nos consideramos parceira da rádio, da paróquia também há muito tempo, né? Em virtude das questões sociais também. Como é que tu enxerga essas questões sociais na nossa cidade? Assim, tu acha que a população ajuda? Pode melhorar? Só a paróquia que abraça muita causa, talvez? Né? Não, eu vejo que tem muita gente. Eu gosto de ver mais as coisas pelo lado bom. Nós poderíamos ficar enumerando um monte de coisas ruins na cidade. Mas eu vejo que tem muita gente boa, tem muita... E a Monte Belo, não é porque eu estou falando aqui nesse momento,
mas assim, muito engajada. A gente sabe do trabalho maravilhoso que é feito no sentido de ajuda do social, de doações. Na paróquia nem se fala ali, né? Cada pouco, Tiago, tal coisa, Tiago. Às vezes vamos ir no Tiago, que eu sei que o Ney tem uma agenda toda tumultuada, e admiro muito essa simplicidade que é tratada, essa forma assim, muito próxima. E vejo muitos trabalhos na cidade que visam atender e buscar soluções para essas pessoas que têm muito, que às vezes também a gente não vê. E a pandemia tem aumentado muito também, né? Isso, porque é o desemprego ficou maior, o nosso poder aquisitivo também diminuiu muito nos últimos anos, subiu muitas coisas. Então nós precisamos de pessoas, de grupos que podem fazer isso. A paróquia tem um trabalho bonito ali da Pastoral Social, que fica ali no bairro Jardim Eldorado, mas que é realizado a partir da doação das pessoas, da comunidade, de pessoas ligadas à igreja, tanto no trabalho voluntário, como também na questão de coisas. Então eu vejo isso com olhos positivos, e que bom que nós temos pessoas, empresas como a Monte Belo, que fazem esse trabalho, que conseguem olhar para esse lado também. É muito importante. A cidade já nos dá tanto, né? Eu acho que é muito importante dar esse retorno também para a comunidade. E isso que eu ia te perguntar, como é que as empresas, as pessoas podem estar ajudando a paróquia, pode estar ajudando de alguma forma com um trabalho voluntário? A gente sabe que com a pandemia realmente deve ter diminuído muitas ajudas, então é um apelo que a gente quer deixar aqui também, como é que faz? A Pastoral Social, que trabalha mais diretamente, que atende em torno de 40 famílias todo mês com a cesta básica, então essa sempre a gente é bem-vinda, sempre é recebida. Roupas, agora no inverno a gente fez campanha, recebeu bastante cobertor, mas sempre é algo que falta. Principalmente nessa questão de roupas, a Kátia, que trabalha mais diretamente, ela diz que as pessoas elas não se dão conta que todo mundo precisa de roupa de cama também, que precisa de toalha também, que as pessoas normalmente dão a roupa que ficou velha, mas toalha, roupa de cama, são coisas que normalmente não aparecem. Então, coisas assim. Também tem um trabalho legal da Pastoral Social, que é com esse material de muletas, de cadeira de roda, até cama hospitalar o pessoal tem. Então a gente acaba, alguém precisa por um determinado tempo, se empresta. Que bacana. Às vezes cobra uma taxinha, quem tem condições de ajudar, depois vai servir para outro. Então esse trabalho também acontece. Também é feito muito medicamento caseiro, eles fazem chá, elixir, coisas assim naturais. Também é feito, tem um grupo que faz. Então que bom que a gente tem esse trabalho voluntário. Tem um grupo ali, um dia tem 2, 3, 4, outro dia 5, 6 que ajudam. Mas sempre tem alguém que atende todo dia ali no bairro Jardim Eldorado, comunidade de São Sebastião. É onde era a antiga Pastoral da Criança. Ali funciona a nossa Pastoral Social, que é o atendimento mais direto a essas pessoas. Show de bola, gente. Vamos ajudar aí, quem quiser. Leonir, eu vou te pedir então para a gente encerrar uma mensagem aí para nossa turma da construção civil, que tem muitos fãs que escutam rádios, eu vou na obra, eles estão lá ligados na Maristela, então tem muita gente esperando uma mensagem também tua para a gente te ouvir. Então, uma mensagem de otimismo. Eu penso assim que diante da dor, da tristeza, da dificuldade que tem sido tão dura, né, nesses últimos períodos aí na pandemia, a gente tem dois caminhos. Ou a gente pode ficar em casa chorando e se lamentando e achando que não tem jeito, ou a gente pode sentir, não ignorar essa tristeza e essa dor, mas levantar a cabeça e ir em frente e saber que a nossa vida é para ser vivida, é para a gente viver com alegria e com otimismo, porque as dificuldades, na verdade, elas fazem parte da nossa vida para a gente crescer. Se a gente não tiver dificuldade nenhuma, a gente não vai ficar forte. Não evolui. É o dia a dia, é aqueles não que a gente leva, é aquele erro que acontece que vai nos fazer melhores adiante. Então, de olhar dessa forma, principalmente quando a pessoa se sente assim mais triste, mais chateada porque as coisas não deram certo, que possa olhar assim, bom, não deu certo porque não era para ser agora, vai dar mais adiante, vamos em frente. E principalmente encarar com muita fé. Tem alguém maior do que nós todos que está nos olhando por nós, que nos cuida, que nos ampara, que não nos deixa sozinho. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está. Eu gosto muito daquela mensagem lá das pegadas na areia, né? Muito conhecida, que
no momento mais difícil, ele está nos levando, está nos carregando, que a gente possa confiar nisso aí. E, claro, fazer a nossa parte, porque as coisas não caem do céu, né? Deus nos dá força, nos dá braços, mãos, pernas, olhos, para a gente ir em frente, para a gente fazer. Então, principalmente isso, com fé, coragem, determinação, as coisas acontecem. Acontecem mesmo. Então, gente, obrigada a todos que nos ouviram. Leonir, mais uma vez, obrigada pela tua presença. Sempre bem recebido aqui na nossa empresa. Se quiser nos visitar, vir falar novamente, me chamar na rádio. Se não der certo podcast, já posso ser radialista, tu acha? E agora? Vamos lá? Mas muito obrigado, Laura. Parabéns aqui pelo novo espaço. Não conhecia ainda, né? Lindo, lindo. Eu sabia que estava em obras daquele dia que o Ney teve na rádio. Não, já estamos lá, já está funcionando. Então, adorei, além do convite Estreou de poder aqui, participar. Ó, o podcast olha na só Sede que Nova, maravilha. que honra. Tá lindo, lindo demais mesmo, mas merece. A Monte Belo é tudo de bom e por isso também que as coisas acontecem. E principalmente esse jeito de ser aí do Ney que está à frente, o Thiago, que a gente convive mais, e ver que isso acaba passando ali para toda a equipe. Parabéns aí pelo teu trabalho também, eu acompanho sempre esses momentos lá na obra, acho legal quando você mostra como é que tá, como é que não tá, como é que funciona, porque a gente olha aquele prédio grande, pronto, mas ele começou do nada, ele teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, então é muito bom, parabéns. Obrigada, é importante valorizar essas pessoas que estão na construção, né, isso padre? Mesmo. E também para o cliente saber o valor do produto dele, que realmente é valioso para as pessoas que fazem dele. Ok, obrigado. Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo Diário Cast.